livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito para o povo judeu. Por isso que o livro de Mateus começa falando da genealogia de Jesus Cristo, para mostrar que Jesus era de fato da linhagem de Davi. Então cada evangelho foi escrito direcionado para um público, e o Mateus foi direcionado para os judeus, para mostrar que Jesus era judeu, né, da linhagem de Davi. Começa então sempre assim a genealogia até chegar a Jesus Cristo. E dentro da cultura judaica se organizava os temas por tópicos, por assuntos. Então quando foi escrito o Evangelho de Mateus, para memorização, ficar mais fácil, tudo que Jesus pregou no monte, né, não significa que ele pregou no mesmo dia, eles colocaram nessa seção do capítulo 5, 6 e 7, para facilitar a memorização e saber, isso aqui Jesus pregou no monte, e foram vários, né, encontros, quando ele ia ao monte, ele pregava. Então juntou-se ali e fez a compilação. E a gente vai ver que o Evangelho de Mateus escreve dessa forma. Aí por isso temos depois as parábolas do reino, depois separa por esse assunto, é separado por assunto, por tópicos, né? E chega nesse sermão do monte, a parte do sermão do monte, Jesus vai falar esses dois caminhos, das duas portas. Eu quero pregar sobre os dois caminhos. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Então quero falar sobre esses dois caminhos, e já preguei nessa passagem já outras vezes, né? Talvez seja a terceira, a quarta, Jesus ensinando aqui e desafiando, né? Tanto lá em Lucas, quando também vai tratar disso, fala: esforcem para entrar, dediquem-se para entrar por esta porta, por esse caminho. E Jesus então vai ensinar nesses dois versículos sobre os dois caminhos, essas duas portas. E é sempre colocado diante de nós opções, e aqui Jesus coloca duas. Vocês têm que escolher um caminho ou outro caminho, uma porta ou outra porta. Não existe uma terceira possibilidade, uma terceira via, um terceiro caminho. Dois. E ele vai explicar: esse leva a isso e esse leva a isso. Agora, qual você vai escolher? Qual é a sua decisão? Então trata, meus irmãos, de uma decisão também. A escolha passa pela nossa decisão. Jesus orienta, ele diz: essa aqui é melhor, essa aqui, olha o destino dessa, olha onde essa vai desembocar, olha essa daqui, essa aqui é ideal. Mas o homem escolhe o caminho, a direção que ele quer seguir. Sempre foi assim. Jesus orienta nas nossas decisões. Se você tomar essa decisão lá na frente, essa vai te causar danos. Mas se você escolher essa aqui, olha, essa aqui é onde vai chegar, essa aqui você vai chegar a alcançar isso. E a gente, não, vou escolher essa aqui, ou vou escolher essa aqui. Nós tomamos decisões. Quantas vezes, como filhos novos, nossos pais nos orientavam, e a gente, às vezes, queria fazer algo errado. Mesmo orientando: filho, olha, se você meter a mão naquela tomada, você vai tomar um choque, não pode. Mas a gente vai lá e pá, colocava o dedo. Deus também, muitas vezes, age assim conosco: olha, você não faça isso, isso vai te dar um choque. Quero experimentar. Pá. E aqui Jesus, ele escolheu. Tem dois caminhos. Tem dois caminhos. E sobre esses dois caminhos eu quero então deixar 4 lições aqui, meus irmãos. A primeira coisa é que esses dois caminhos têm destinos diferentes. Jesus deixa bem claro que um leva à perdição. Ele vai dizer: olha, o espaçoso, o caminho que conduz à perdição. O que é estar no estado perdido? Perdição é estar no lugar em que Deus não está. Estar perdido é estar no lugar que não há presença de Deus, que não há, a companhia de Deus. Estar perdido ou estar no lugar de perdição é onde Deus não atua, onde Deus não opera. Então uma pessoa perdida está no lugar em que Deus não opera, Deus não está presente, Deus não concorda com aquilo ali. É um lugar que Deus vai dizer: não é por aí. Então uma pessoa perdida, sim. E há escolhas na nossa vida que nos levam à perdição, e poderá nos levar à perdição. Por isso que quando a gente vai escolher, a gente tem que escolher qual caminho, o que eu vou fazer. Porque se eu escolher isso aqui, para onde eu vou parar? E a gente tem que orar, buscar a Deus. Porque mesmo sendo cristãos, sendo servo de Deus, nós podemos
tomar ou escolher um caminho que nos distanciará de Deus, vão ficar perdidos. Deus não vai atuar ali, Deus não vai abençoar aquilo ali. E às vezes nós não entendemos por que a gente toma uma decisão, a gente faz uma escolha e o negócio não manda, a coisa não engrena, não vai para frente. Deus não mandou ir para ali. Deus não escolheu isso ali para você, não escolheu para mim, mas a gente, por insistência, a gente vai. Então, a gente está perdido. E as pessoas que não são salvas ficam perdidas, porque Deus também não quer, acho que ali, não escuta a voz de Deus, não segue a orientação de Deus. Deus não pode estar nesse negócio. O caminho da perdição, o caminho de trevas, de demônios, de vidas destruídas, é o caminho de sofrimento. É um caminho que nos leva a distanciarmos de Deus. Por certo, meus irmãos, eu creio que não apenas eu, mas já tomamos decisões que a gente viu que lá na frente não era de Deus. Deu errado, deu ruim, como dizem. Deu ruim. Eu achava que seria bom. Eu acreditava. Jeremias capítulo 17 diz que enganoso é o coração do homem. E nós tomamos decisões muitas vezes pelo coração. Aquele momento que a gente parece que fica irracional, que a gente não consegue enxergar mais nada, eu vou. E não era para ter ido, era para ter ficado. Era para ter ficado. Lá em Gênesis capítulo 12, Abraão toma uma decisão de descer para o Egito, não era para descer para o Egito. Deus não mandou descer para o Egito. Em Gênesis capítulo 26, seu filho Isaac já tem uma postura diferente. Deus falou: você não desça ao Egito, permaneça em Gerar. Eu vou fazer você prosperar nesse lugar aqui, você vai ser próspero, você vai crescer, você vai multiplicar, vou derramar bênção sobre sua vida. Porque era um momento de crise, momento de dificuldade, havia fome em todo mundo, as pessoas passando necessidade, e no meio de tantas crises, qual era então o caminho mais fácil para Isaac? Não, eu vou para o Egito, porque o Egito tinha comida bastante, o suficiente para alimentar o mundo. Ele falou: não vou para o Egito, mas Deus falou: não vá. Abraão, quando teve fome, lá em Gênesis capítulo 12, ele foi para o Egito, atrás de comida, mas Deus não mandou. E agora vai dizer o texto lá em Gênesis 26, olha, a fome era maior do que no dia de Abraão, mas Isaac não desceu, e ali prosperou, e cresceu, porque Deus era com ele. Quando os pastores de Ló e de Abraão brigaram, Abraão fez uma escolha, e uma escolha que foi direcionada por Deus. Olha, vou ficar com esse lugar aqui. Ló, você pode escolher qualquer coisa, mas quem Deus abençoou foi Abraão. O caminho que a gente escolhe, meus irmãos, tem destino diferente, já é uma escolha. O caminho que leva à salvação tem um destino diferente também. Essa porta leva à perdição, mas também leva à salvação, leva aquilo que Deus quer, porque Jesus vai falar no versículo seguinte, apertado é o caminho que conduz à vida, leva à salvação aqueles que andam por caminho perdido, longe de Deus, que entram pela porta e o caminho largo, esses vão para a perdição, é um destino. Mas os que passam pelo caminho estreito, apertado, esses vão para a vida. E o que Deus às vezes, meus irmãos, tem para nós, não é um caminho de facilidade não, é um caminho de dificuldade sim. E é esse caminho, e é por esse caminho que Ele vai trabalhar em nós e através de nós, para nos moldar. E a gente vai perguntar: meu Deus, mas por que eu estou passando por esse caminho aqui tão apertado? Por que esse sufoco grande na minha vida? Por que eu estou passando por essa tempestade? Mas é por esse caminho que Deus quer, é por esse caminho que lá na frente Ele vai fazer nos prosperar. É por esse caminho que Ele vai trazer vida, Ele vai trazer o renovo, e a gente precisa às vezes passar por um caminho apertado na nossa vida, para nos levar para um lugar melhor. Então esse caminho, os dois caminhos têm destinos diferentes. E onde eu vou escolher? Qual que eu vou querer? As coisas com Deus, meus irmãos, não são fáceis não. A gente quer coisas fáceis, não, tudo é difícil. É difícil, mas é o melhor caminho. Com Deus será apertado sim, não tem facilidade. Esses dois caminhos me ensinam também, meus irmãos, que além de destinos diferentes, um leva à perdição e o outro leva à vida, tem também trajetos diferentes. Há um mais fácil. A Bíblia afirma que o segundo caminho é o caminho da perdição, né? É fácil andar por ele, é muito fácil caminhar, trilhar nesse caminho, mas esse caminho leva, né, é mais fácil de caminhar por ele. Curioso.
É de fato mais fácil, porque quando nós olhamos para o mundo, pensa bem e me diga, é mais fácil ser honesto ou ser desonesto nesse mundo? Desonesto. Quando olhamos para um vizinho, que tem lá ar-condicionado ligado 24 horas por dia em todos os cômodos da sua casa, e a luz vem a taxa mínima porque está no gato, e você paga com dificuldade essa conta de luz, R$300 por mês. Meu Deus, qual que é mais fácil? É fazer um gato. O que é mais fácil? Ser fiel ou ser infiel? O que é mais fácil? Dizer sim às drogas ou não às drogas? Esse é o caminho, é fácil. É fácil ser infiel, é fácil ser desonesto, é fácil andar errado, é fácil. É fácil usar gatonete, é fácil. É muito fácil. É fácil não pagar muitas coisas, é fácil, principalmente no nosso país. É fácil mesmo, mas não é o caminho que Deus quer para nós. Não é. É muito fácil mentir mais do que falar a verdade. É mais fácil mentir. É mais fácil destruir relacionamento do que construir relacionamento. É mais fácil. É mais fácil odiar do que amar. É mais fácil odiar? Claro que é. Amar tem um preço, tem um custo, tem uma dedicação. Odiar não. Então é mais fácil. Mas não é esse caminho que Deus quer para mim e você. Deus quer um caminho mais difícil, que é o apertado realmente, diz aqui, o caminho apertado. Mas é esse caminho que Ele quer. É o caminho da fidelidade, da honestidade, da santidade, de dizer não às drogas, de falar a verdade. É esse caminho que conduz à vida. É esse caminho que Deus quer para cada um de nós. Não o caminho da facilidade, do jeitinho brasileiro, não. Mas é o caminho mais difícil. Não é fácil ser cristão, não, irmãos. Diz aí para mim se é fácil. Não é fácil seguir Jesus. Diz aí para mim se é fácil seguir Jesus, não. Porque somos tentados todos os dias a cairmos, a dizermos não para Jesus, a sermos tentados em falar alguma coisa ou mentira, mas a gente precisa perseverar nesse caminho que é apertado, sim. Todos os dias, dizer, não, eu vou falar a verdade. Não, vou ser fiel no meu casamento, porque há a proposta por aí de você adulterar. Mas a gente tem que ser fiel ao casamento. Esse é o caminho que Deus quer para mim e você. O caminho das dificuldades. O caminho apertado. Esse caminho tem destino diferente. Perdição e salvação. Tem trajeto diferente, apertado e largo. É da facilidade. Não precisa... Vai um monte de gente atrás, mas poucos são aqueles que vão pelo caminho apertado. Poucos são os crentes realmente que andam por esse caminho apertado, irmãos, porque ser crente comprometido com Jesus não é fácil. Ser crente comprometido com as atividades da igreja não é fácil. Ser crente comprometido em se preparar melhor para servir ao Senhor não é fácil. O caminho mais fácil para ser crente é ficar apenas no banco da igreja. Isso é fácil demais. Isso tem um monte de gente por aí. E por isso que aí nas igrejas, esta é a porta que tem traído muita gente. Eu vou para a igreja, eu quero ficar apenas sentado, ouvindo, cantando, mas não me envolver, porque isso é mais fácil. É mais fácil dizer quando olha, não vou participar de nada, quero participar da cantata, não quero, esse ano é meu ano sabático, estou descansando. No ano também vai dizer que é ano sabático, e depois vai dizer que é ano sabático, porque é mais fácil isso. É mais fácil dizer não, para quando tem um evento não posso ir hoje. É mais fácil arrumar uma desculpa, dizer, olha, não vou, porque a porta é larga, é da facilidade. Mas agora diz assim, conte comigo, esse é mais difícil. Você tem frequentado qual porta, meu irmão? Diz aí. Não é mais fácil ficar em casa? Para muitos? No sofá agora? Vai dizer que no domingo de manhã não é mais tentador ir para uma praia, já que nossa região aqui é linda de praias, está lá naquela praia do Forte, linda, naquele sol, aquela areia branquinha, não é mais fácil do que você vir para uma igreja? É o caminho. E qual é o seu caminho? É mais fácil. É mais fácil ir para um churrasco ou participar de um culto? Fala para mim, um churrasco. Um churrasco é mais fácil. Domingo de manhã, se tiver um churrasco de um amigo, hein? Não tem preguiça para ninguém, cara. Mas tem preguiça para vir para a escola bíblica. Na verdade, é porque é apertado o negócio. Não é interessante isso. Então existe aqui, meus irmãos,
tragédias diferentes. Porque, ir para BD, a gente arruma desculpas. Tá legal não. E muitos ficam torcendo para chegar uma visita na hora do culto, porque vai dizer, pastor, eu não fui porque recebi uma visita na hora do culto. Mas estava orando por isso. Meus irmãos, é mais fácil. Nós gostamos de facilidade. Graças a Deus que tem aqueles que estão no caminho apertado, estão passando com dificuldade, trabalham a semana toda, mas conseguem arrumar tempo para estar, para ensaiar, para fazer isso, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus deseja. Diga-me se é mais fácil estudar a Bíblia ou não ler a Bíblia. Fala para mim. É mais fácil orar ou deixar de orar? Fale para mim. É mais fácil ler a Bíblia por meia hora apenas ou passar 5 horas no celular? Qual que é mais fácil? Passar no celular. É mais fácil, cara. É mais fácil. São tragédias diferentes, destinos diferentes. Quando nós, então, valorizamos aquilo, escolhemos a porta larga, olha, o destino é esse. Você vai estar perdido, vai se perder, vai se distanciar de Deus. Toma cuidado. Terceiro lugar, meus irmãos. Além dos destinos diferentes, tragédias diferentes, os dois caminhos têm portas diferentes. Um é a porta larga e o outro é a porta estreita. A porta é chamada porta da perdição, e outra é chamada porta que leva à vida, sabemos disso, o resultado, para onde vai. Porta é sempre lugar de acesso, dá acesso a algum lugar, entra no lugar, então é mais fácil entrar no lugar que nos atrai mais, é mais fácil. Passar por aquela porta, para muitos é estreita, aquela ali mais estreita ainda. Então porta é lugar de acesso, e tem portas diferentes. Qual a porta que mais atrai as nossas atenções? É a porta larga mesmo, da galera, do grupo, da minha turma, da minha patota. Essa turma é legal, mas a porta que é estreita, às vezes passa 1 ou 2, não. Aí eu tenho que deixar algumas coisas de lado, não dá para entrar cheio de coisa, tem que abandonar. Essa porta é apertada. Já entrou por alguma porta, agora literalmente apertada, aquela porta difícil, que você entra com dificuldade, para entrar você tem que ficar de lado, mas qual que é o prazer de entrar? Uma porta espaçosa. Não é melhor você entrar numa porta espaçosa, você não sai esbarrando em nada. Tem uma clínica odontológica aqui na cidade, quando eu vou lá e preciso usar o banheiro, a portinha dessa largura assim, cara. O negócio é para a gente entrar, você tem que entrar assim, aí você vai lá para o canto, aí fecha a porta com dificuldade, aí, entendeu? Porque é apertadinho. Mas quando você vai no lugar que a porta daquela, você entra, a verdade é melhor. Esses dois caminhos têm portas diferentes. Então, quando você vê uma porta muito grande, escancarada para você, apareceu com muita facilidade, vamos orar, Senhor, essa porta o Senhor quer para mim? Porque pode ser que essa porta vai te levar à perdição, pode ser. Mas quando aquela porta está apertadinha, humilde, meio surrada, pode ser que seja essa que Deus quer, que vai te levar lá na frente, vai levar a vida, a prosperidade, a bênção, mais a presença de Deus, vai buscar mais a Deus. Pode ser essa porta, porque tem portas diferentes. Tem portas diferentes. Quarto lugar, além do destino diferente, trajetos diferentes, portas diferentes, tem frequências diferentes. A porta larga é o que? Muito ou pouco frequentada? Muito. A porta estreita, pouco frequentada. Então são públicos diferentes, a frequência é diferente. Onde nós vamos encontrar mais gente? Na porta que é larga, que é o caminho que atrai. Meus irmãos, o pecado é atraente. O pecado atrai. Se o pecado fosse ruim, a gente não pecaria tanto. A verdade é essa. Mas é algo que parece que dá sabor, é saboroso.
tá? E por isso, meus irmãos, tem essa porta, ou esse caminho, é muito frequentado pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos homens, pelas mulheres, pelas pessoas da terceira idade, porque é um lugar que chama atenção, enche nos olhos, que porta linda, iluminada, aquilo, e dá multidão, a aglomeração de pessoas. E por aí a gente percebe que existem mais pessoas nesse caminho do que no caminho apertado. Existem mais pessoas que estão caminhando para o inferno do que para o céu. Posso concluir então que existem mais pessoas no inferno do que no céu. Porque para ir para o céu tem um só caminho, que é Jesus Cristo. Não existe outros caminhos, não existe caminho da obra. Não existe caminho disso, do sacrifício humano. Não existe caminho de subir degraus de escadas e pagar. Não, o caminho é Jesus Cristo. É o único caminho. Muitos não querem. Então existem frequências diferentes, porque esse caminho atrai. Esse caminho é vistoso. Eu lembro-me agora da história do filho que saiu de casa, em Lucas capítulo 15, conhecida parábola do filho pródigo. O que atraiu aquele jovem foi o mundo. A porta se escancarou para ele. Ele achou, não, lá fora é melhor do que aqui, que na casa do meu pai. É lá que eu vou realmente me transformar um homem de verdade, que eu vou experimentar o que é de fato a vida. Lá eu vou ter liberdade, lá eu vou poder expressar a minha opinião. Aqui dentro de casa não, eu tenho que seguir regrinhas do meu pai, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que cuidar dos animais, eu tenho que fazer isso. Não, essa é a vida que eu não quero para mim, eu quero liberdade, eu quero ser livre, jovem livre. E aquela porta muito grande, o mundo ofereceu para ele. Começa bem, termina mal. Termina mal, porque esse é o caminho que... a porta escancarada, sai com dinheiro no bolso, volta pobre. E aí ele vai lembrar, na casa do meu pai, os empregados eram tratados bem melhor, não passavam necessidades, porque o que se abriu para ele, e muita gente vai por esse caminho, muita gente, irmãos. Pega aí as festas mundanas, quantas milhares de pessoas nas festas mundanas. Quantas pessoas que vão atrás dos shows, milhares e milhares de pessoas. Mas se tem uma programação de igreja, se tem algo, são poucos que participam, é pouco frequentado. A igreja de Cristo também tem passado por isso, porque muitos têm escolhido frequentar outros lugares e tem atraído muitos jovens e adolescentes. A igreja tal está bombando, a igreja tal é isso, aquela igreja tal, church, não sei o que lá, e a galera vai para lá. E há muita gente sendo enganada, porque lá não se cobra santidade, lá não se cobra renúncia, porque andar nesse caminho tem que ter renúncia, sim, tem que dizer não, eu tenho que me casar puro, eu não posso fornicar, eu não posso ter sexo antes do casamento. Meus irmãos, qual que é mais fácil? Ter o sexo antes do casamento ou casar virgem? Ter o sexo no casamento. As pessoas querem isso, não há renúncia. Não é o caminho que Deus quer para você, jovem. Não é o caminho que Deus quer para você, meu irmão, minha irmã. Há muitas pessoas que frequentam os lugares que não são apropriados para o servo de Deus. Poucas pessoas escolhem realmente o caminho da vida, o caminho que leva à presença de Deus, à transformação, à presença do nosso Deus. Então esse caminho, meus irmãos, tem destino diferente, esses dois caminhos. Tem trajeto diferente, apertado, largo, tem portas diferentes, também tem frequências diferentes. Você está com a porta larga ou estreita. Qual é o seu caminho? O que tem escolhido para a sua vida? Tem sido mais fácil? Jesus deixa para os discípulos ali, para os que estavam ouvindo, escolham, entrai pela porta estreita, entrai pelo caminho estreito, entre por essa porta. Não busque a porta da facilidade. Não existe. Eu quero crescer na vida sem trabalhar, eu quero ficar rico sem trabalhar, sem estudar. Não. Quero ser que nem jogador de futebol que não estuda, não faz nada, mas ganha milhões. É um caminho apertado também, vai lá treinar, ver se é fácil. Vai para aí, trabalhe, estude. Do suor do seu rosto comerás. Isso é difícil. Que é mais fácil, meus irmãos. Pensar
em ser próspero sem suar a camisa, sem estudar, sem se preparar. Não é fácil. Então a escolha é nossa. Jesus coloca a escolha. Existem dois caminhos apenas. Dois caminhos. Qual você vai escolher, esse ou esse? A escolha é de vocês. A escolha é minha. Como também a responsabilidade é minha pela escolha. Eu sou responsável pelas minhas decisões, porque é Deus que pede, escolha isso ou aquilo. Que nessa noite possamos ter a sabedoria de Deus, escolher o caminho apertado, o caminho do envolvimento com o Senhor, o caminho da dedicação, de se envolver na obra de Deus, de trabalhar, de deixar desculpas de lado. Eu não posso porque eu estou passando por dificuldades. Sim, quem é que não passa dificuldades aqui, meus irmãos? Se eu desse aqui o microfone, cada um vai contar a história triste das dificuldades. Quem não passa por luto, quem é que não passa por perda, quem é que não passa por dificuldade financeira, quem é que não tem isso? Todos nós temos dificuldade, todos nós temos um momento difícil na vida, mas nem por isso a gente tem que escolher o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é não me envolver agora. O caminho mais fácil é pedir perdão ao irmão ou virar as costas para o irmão. Mais fácil é virar as costas e deixar a igreja. Mais fácil é culpar o outro do que dizer eu sou responsável pelas minhas decisões. Mais fácil é dizer, olha, você que é culpado. Eu não, porque é mais fácil. Vai a porta, não, eu vou proteger meu ego. Pensemos sobre isso. Qual é o caminho que a gente vai escolher? São dois. Destinos diferentes, trajetos diferentes, portas diferentes, frequências diferentes. A gente precisa estar no apertado, estreito, é isso que Deus quer. Porque é ali que Deus vai nos moldando, nos moldando, nos moldando. Amém? Que Deus nos dê sabedoria para escolher o caminho certo. Vamos louvar o Senhor. Convidar aqui mais uma vez nossos irmãos da música.